Bom, eu gostaria de pedir novamente que todo mundo se identifique lá pelo chat e tem algum áudio aberto. Deixa eu ver. Isso, eu vou sair. Estão me ouvindo bem agora? Estava dando algum eco aí de fundo. Bom, demos o nosso horário. Eu gostaria de novo de Júlia, agradecer. acho que você Oi, está com o YouTube aberto, eu não. não? Estão me ouvindo bem? Sim, agora está bem, Júlia. Pode prosseguir. Tinha, acho que eco de algum outro áudio ligado. Bom, vamos lá, estamos no nosso horário. Reforço que esse seminário está sendo gravado. Ele também será transmitido simultaneamente pelo YouTube e ficará lá disponível. Eu gostaria novamente de agradecer a presença. E antes de dar início às atividades, eu vou compartilhar aqui a pauta do dia. Só um minutinho. Estão visualizando? Sim, Júlia. Então, Ok. conforme foi encaminhado por e-mail para todo mundo, todos os convidados, nós passaremos pela abertura, em seguida a regionalização, a sua construção no Espírito Santo, depois a universalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, situação atual e perspectivas, Brasil e Espírito Santo. Em seguida, microrregião de águas e esgoto do Espírito Santo, próximos passos para universalização, e para, por fim, o debate e o encerramento. Então, essa é a programação do dia de hoje. Para dar início às atividades, eu passo a palavra para o senhor Eucírios Pimenta Freire, coordenador de projetos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que vai conduzir os trabalhos aqui de hoje. Obrigado, Júlia. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação, em nome da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, poder participar aqui desse evento e de todo esse processo no Espírito Santo. Queria saudar todos presentes aqui e agradecer a presença de todos nesse evento. Gostaria de cumprimentar, saudar e agradecer Carlos Guimarães, em nome do qual agradeço toda a equipe de governo aí do Espírito Santo que nos deu essa oportunidade de trabalhar junto esse importante tema, né? Em nome da FESP e da equipe, Guimarães, nossos sinceros agradecimentos em todo esse processo, toda a cooperação que a gente pôde desenvolver nesse trabalho. Cumprimento e agradeço a participação ao seu Galvão, que foi o nosso coordenador técnico nesse processo da FESP e que compõe essa mesa com a gente. Cumprimento e agradeço o Sérgio Rabelo, secretário executivo das Mirais, com quem também tivemos a grande oportunidade de trabalhar esse período e discutir muito esses temas. Eu farei a coordenação da mesa, né? Os palestrantes serão apresentados em seguida, né? Que serão o pessoal que compõe a mesa, os três que eu cumprimentei. Antes de passar a palavra para a fala de abertura de Carlos Guimarães, que em seguida da abertura também, em nome do secretário que ele vai fazer, ele fará uma apresentação também desse processo de regionalização no Espírito Santo. Eu queria fazer algumas breves palavras, algumas breves considerações. Primeiro, eu entendo que é muita honra para a gente poder fazer esse debate, é muita satisfação, entendendo que esse tema aqui, é, os dois temas discutidos, a universalização e a regionalização, dois temas interrelacionados, é a nossa possibilidade de debater um dos maiores desafios que nós temos atingir, né? Essa meta tão importante para o país, para o desenvolvimento do nosso país, para nossas populações, que é a universalização do saneamento, né? Eu tenho trabalhado há 30 anos nessa área, né? E nesse processo todo, alguns aprendizados. Um deles, o qual eu gostaria de externar aqui, porque eu acho que é um pano de fundo desse debate, é que nesse tema da universalização,
né? A gente tem que, no Brasil, se a gente quiser ter êxito, a gente tem que ser pragmático, né? À frente das nossas ideologias, nós temos que colocar os nossos objetivos principais, as nossas metas principais, que é trabalhar por esse saneamento no Brasil, construir esse saneamento no Brasil. Eu acho que esse é um fator fundamental. Eu venho aprendendo que isso, cada dia mais, passa a ser muito importante, principalmente no cenário que a gente vive hoje, né? Eu entendo também que a regionalização debatida aqui, ela é uma das pontes fundamentais nessa caminhada aí. Uma ponte que estabelece um novo processo de diálogo de diálogo e cooperação entre estados e municípios, nesse tema onde esse diálogo é essencial, né? Eu acredito que entender essas questões é fundamental para que a gente consiga perceber a importância desse processo hoje em curso no Brasil, especialmente no Espírito Santo, né? Eu entendo que nós estamos construindo uma ferramenta ainda pouco conhecida no Brasil, que é essa governança cooperativa, consorciada, né, entre municípios e Estado. Isso é uma nova cultura, é um processo que vai exigir muito das nossas lideranças, dos técnicos, e eu acho que processos como esses aqui, de debate, é muito importante. Fico muito feliz de ver aqui representante de vários municípios, consórcios, agências reguladoras e outros gestores aí tão importantes nesse processo. Então, sem alongar mais, porque a minha tarefa aqui é conduzir esse debate e passar para os nossos queridos palestrantes aqui, eu passo a palavra ao Carlos Guimarães. Mais uma vez, Guimarães, é, aproveitando essa oportunidade para agradecer esse trabalho que nós realizamos junto quase 2 anos aí. Guimarães, com você a palavra. Obrigado, Elcires. Boa tarde a todos. Em nome do secretário da SEDURB, Marcos Soares, gostaria de cumprimentar todos os presentes, representantes aí da microrregião, prefeitos, eu já vi aí que a prefeita Ana está participando, São Domingos do Norte, as equipes municipais, as equipes dos nossos prestadores de serviço, CESAM e SAAS, a equipe da FESP, né, na pessoa do Elcires, na pessoa do Alceu, o secretário-geral da microrregião, Sérgio Rabelo, e todos os demais presentes. É com muita satisfação que nós iniciamos esse webinar. Eu gostaria de dar aí as boas-vindas a todos que estão participando, esse espaço de diálogo e reflexão sobre os caminhos para a universalização do saneamento no nosso estado aí do Espírito Santo. A meta que foi estabelecida pelo marco regulatório é ambiciosa, e meta precisa ser ambiciosa, né? Metas fáceis não nos leva a muito longe, né? E saneamento é um item essencial à vida de todos nós, e nós temos aí grande desafio pela frente para a sua universalização, tanto no nosso país, no Brasil, quanto em nosso estado. Um estado pequeno, bem localizado, na região mais rica do país, o que nos remete a estarmos um pouco mais avançado nesse processo. Então, nós temos esses desafios aí na área de saneamento. Levar água potável, coleta e tratamento de esgoto à população urbana e rural, saneamento rural é uma coisa importante, que não é tão bem tratada. É, acima de tudo, uma questão de dignidade, saúde pública, proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento, né? O Estado tem um papel fundamental em se colocar como agente de fomento das ações para a gente atingir os objetivos. E vem se movimentando nesse sentido o Estado do Espírito Santo, quando nós propusemos a instituição da microrregião de águas e esgotos do Estado do Espírito Santo, a MIRAI, uma imposição do novo marco regulatório de saneamento. Embora haja ainda muitos desafios pela frente, esse momento para nós é um tempo de comemorarmos o avanço que nós conseguimos até agora. E é por isso que eu retorno lá nos idos do ano de 2020, quando foi aprovado o Marco Regulatório de Saneamento, a Lei Federal 14.026, em julho de 2020, e alterou a Lei 11.445, né, o Marco de Saneamento, uma lei de 2007, e trouxe, né, muitas inovações, né, muitas mudanças, para que a gente pudesse ter um caminho para atingirmos a tão sonhada universalização do saneamento. Nessa época, 2020, nós estávamos em pleno auge da pandemia da Covid, né?
Todos se lembram aí, foi um tempo difícil para toda a humanidade, né, todo o planeta, e nós tínhamos um dever de casa em relação ao marco de saneamento. Os estados tinham um dever de casa de promover a regionalização do saneamento, né, um prazo de 1 ano para que isso fosse feito. A gente mal estava conseguindo trabalhar, tá todo mundo em casa, todo mundo com muito medo, a Covid estava devastadora e tal, mas mesmo com todas as dificuldades daquele momento, nós fomos ao trabalho, né? E com o apoio de diversos órgãos do Estado, né? Especialmente aí eu gostaria de registrar a Procuradoria-Geral do Estado, né? Também de órgãos externos, como a Associação dos Municípios Capixabas, a AMUNES, nós conseguimos montar um projeto de regionalização, um projeto de lei de regionalização, que foi submetido à Assembleia Legislativa e aprovado, né? Tornando-se aí a conhecida Lei Complementar 968, que instituiu a microrregião de águas e esgotos no Espírito Santo. A microrregião de águas e esgotos do Espírito Santo, com seu colegiado regional, formado pelo Estado, pelo governador do Estado, pelos prefeitos dos 78 municípios, é um grande fórum para discussão e definição dos rumos do saneamento no Espírito Santo. Uma coisa inovadora. Nunca antes nós tivemos uma reunião, né, de tão alto escalão para discutir o saneamento, exatamente todos os envolvidos, os estados e os municípios, né? Então, instituída a lei, essa primeira etapa, nós começamos o outro desafio, que era estruturar essa microrregião. A microrregião ela tem uma característica inovadora. Ela é personalizada numa autarquia interfederativa, que é formada pelo Estado e pelos 78 municípios. Ou seja, um ente formado por sócios, vou assim chamar, de duas esferas de poder. E aí os desafios, como vamos fazer isso, já que não havia no país naquela época nenhuma experiência a se seguir, né, já concluída. Todos os estados que instituíram microrregião, são 17 estados no Brasil, estavam com as mesmas dúvidas, né, todo mundo no mesmo barco, como fazer, o que fazer. Foi quando nós precisamos buscar a ajuda externa. E a Sedurv, então, contratou a consultoria da FESP São Paulo, né? É uma instituição especializada no assunto, com 90 anos de existência, com uma vasta experiência em diversos ramos, especialmente nessa questão do saneamento, e que, à época, estava estruturando 4 micro-regiões no estado da Bahia. A Bahia foi um estado que regionalizou o seu saneamento em 2019. Antes do marco de saneamento, a Bahia já vinha tratando desse processo, né? Então, a FESP, naquele momento, estava em processo de estruturar as 4 micro-regiões das 19 do estado da Bahia, lá são 23 micro-regiões. Então, nós optamos em buscar essa expertise da FESP para nos auxiliar nesse processo. E assim, com o apoio da FESP, muito trabalho, muitas ações, horas e horas de reuniões, muitas questões jurídicas a serem vencidas, né? Nós temos hoje a microrregião de águas e esgoto do Espírito Santo, a MIRAI, devidamente estruturada, com sua estrutura de governança em funcionamento desde o ano de 2023, o seu colegiado regional legalmente instalado e em funcionamento, já com várias deliberações, né? Deliberou em várias reuniões que já ocorreram, pautas importantes. Eu registraria aqui o regimento interno, né, definitivo da microrregião, foi uma deliberação aprovada neste colegiado da microrregião. Bom, outro desafio nesse processo de reestruturação. Quem daria o suporte administrativo às ações da autarquia? Porque as decisões da autarquia, né, do colegiado regional, a consequência deles é algum tipo de ação, algum tipo de contratação, enfim. Então, quem faria isso? Nós precisaríamos criar um outro órgão? Quem pagaria esses custos de outro órgão? Criar órgão público não é uma coisa simpática à população, né? O Estado, os municípios pagariam essa conta e tal, com que critério? Né? E a questão de encarreiramento de servidores, você tem um órgão que tem sócio de duas esferas de poder, aqui ente ele seria encarreirado, enfim, um imbróglio jurídico que foi um momento importante nesse processo, né? Então, nós tínhamos naquela ocasião uma diretriz do governador do estado que a gente deveria
instituir uma estrutura administrativa leve e de baixo custo. E foi nessa linha que nós optamos, ao invés de criar um órgão, né, criar uma agência, uma empresa pública para dar esse suporte, e com a aprovação do governador, de estruturar a CEDURB, um pequeno acréscimo na equipe da CEDURB, para que a CEDURB fosse esse apoio da microrregião, sem onerar os municípios, né, no custeio dessa estrutura, né? Como é a CEDURB, todo esse custo ele é suportado pela estrutura do governo do estado. Então, nós temos hoje aqui também essa reestruturação da CEDURB, que fez parte desse processo, ainda em andamento, né, mas já bem avançada, né? E com essa estrutura já instalada, definitiva, prestando o serviço de apoio à microrregião, nós vamos agora para os maiores desafios, né? Que é a razão de todo esse movimento que a gente vem fazendo desde o marco regulatório, desde 2020, universalizar o saneamento no estado do Espírito Santo, e nós temos certeza que nós vamos conseguir fazê-lo sim, né? Tem desafio, mas estamos aqui para vencê-los, né? E assim, como na fase da estruturação da microrregião e todos os seus desafios, nós vamos continuar firme nesse propósito, implementando em conjunto com os municípios as aprovações do colegiado regional, todas as ações necessárias para que a gente possa atingir aí as metas da legislação que nos foi trazida aí pelo novo marco regulatório de saneamento. Então, assim, encerrando aqui a minha participação, eu gostaria, nesse momento de final de prestar alguns agradecimentos, né, a todos que contribuíram para que a gente pudesse chegar até aqui. Já avançamos bem, temos ainda uma estrada, um caminho pela frente. E esse webinar é um evento de finalização da consultoria que a FESP está prestando a CEDURB. Estamos encerrando o contrato, como o Eucíris mencionou, foi um grande prazer para nós do Estado do Espírito Santo, da CEDURB, trabalhar em conjunto com a consultoria, né, e a gente avançar até onde a gente chegou até agora. Então, sim, gostaria de agradecer. Primeiramente, eu sempre agradeço a Deus, né, que nos dá vida e nos dá todas as condições que nós precisamos para vivê-la bem. Quero agradecer ao nosso governador Casagrande pela confiança, pelo apoio, tudo aquilo que a gente leva para ele está sempre pronto para nos ouvir, para nos atender, né? Ele acompanha esse processo pessoalmente, logo cedo ele já manda uma mensagem, toda semana ele está perguntando alguma coisa, enfim, ele está muito empenhado nesse desafio, né, da gente regionalizar o saneamento do nosso estado. Agradecer ao nosso secretário, né, da CEDURB, Marcos Soares. Ele não pôde estar presente, teve uma viagem com o governador aí para o interior, e hoje foi um dia complicado para voar para o interior de helicóptero, então acabou que ele não conseguiu chegar a tempo aqui de participar. Agradecer a todos os prefeitos integrantes da microrregião, as equipes municipais, os representantes dos prefeitos, os prestadores de serviço pela participação e apoio que sempre nos deram, né? Agradecer a equipe da FESP, na pessoa aí do Eucíris Pimenta, do Alceu Galvão, da Júlia, que está aqui hoje presente nesse evento, né, e todos os demais servidores da FESP que trabalhou com a gente nesse período aí de estruturação. Agradecer a PGE, na pessoa do Dr. Yuri, nosso procurador-geral, e a sua competente equipe, que foram muito importantes, né, na condução desse processo, na matéria jurídica nova, assim, de complexidade, que a gente conseguiu vencer. Em especial, gostaria de agradecer a doutora Luciana Messon, né, procuradora da PGE, que ela acabou se especializando no tema do saneamento, e hoje ela é uma professora para nós. Ela acabou de escrever um livro a respeito do assunto, Regionalização do Saneamento Básico. Eu tenho um que eu guardo aqui na minha mesa, estou mostrando aí para vocês. Então, doutora Luciana, muito obrigado por esse apoio sempre, né? Agradecer a nossa equipe da CEDURB, a quem cabe a condução desse processo, e ao nosso secretário-geral da microrregião, o Sérgio Rabelo, né, pelo seu competente trabalho à frente aí da executiva da microrregião, a equipe de governança da microrregião, né, todos os integrantes do comitê técnico e do conselho participativo, e, por fim, a todos aqueles que contribuíram nesse processo e que nós vamos precisar contar para as próximas etapas, né, que serão também muito desafiadoras. Então, assim, com esses agradecimentos, eu encerro aqui a minha participação,
retorno a palavra aí para a organização para a gente continuar o webinar, desejando que a gente tenha ótimas discussões nessa tarde de hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Guimarães. Obrigado pelos agradecimentos e um belo histórico que você fez, tocou nas questões essenciais desse processo. Você conseguiu fazer um resumo muito bem feito, né, Guimarães, de todo esse processo, dessa caminhada, né, que é uma caminhada longa. Nós aqui hoje estamos comemorando uma etapa, né, que foi cumprida, muito importante, mas que se segue. Então, eu imediatamente, já prosseguindo aqui as nossas apresentações, eu chamo ao seu Galvão, que vai fazer uma retrospectiva aqui desse processo de universalização no Brasil, como é que nós estamos nessa caminhada, prosseguindo e complementando aí o que foi colocado pelo Carlos Guimarães com muita lucidez e inclusive tocando em pontos muito importantes desse processo, né? Um debate muito complexo, né, como ele mesmo colocou, e que o Brasil vem enfrentando de várias formas, em cada estado, enfrentando de uma forma diferente e que não se tem um modelo ou um consenso, pois é uma construção nova, uma cultura nova que se implanta. Guimarães lembrou que no Espírito Santo nunca tinham feito uma participação de Estado e município, uma discussão tão profunda sobre saneamento. Mas não foi só no Espírito Santo, não. Em todos os estados do Brasil, a partir desse processo, essa participação do Estado e município começa a acontecer dentro desse momento novo que o saneamento vive frente a esse grande desafio. Mas sem me alongar muito, ao seu, muito obrigado por toda a sua participação nesse processo, você que conduziu toda a equipe técnica e que tem aí uma longa experiência no saneamento e nesse processo novo, onde você é um ator muito importante no Brasil, reconhecido pela sua participação profissional. Então, foi uma grande satisfação ter você aqui à frente dessa equipe técnica. Eu te passo a palavra para você fazer a sua apresentação aqui. Você tem 20 minutos. Eu sei que o tema sempre exige mais, mas a gente quer deixar um tempo aqui para o debate, para ouvir todos os participantes. Com você a Ô, palavra, senhor. Pimenta, boa tarde. Primeiro, saudar a todos e a todas que estão aqui presentes, né? E uma saudação especial ao secretário Guimarães, a você também, Pimenta, e ao Sérgio, né, da Mirai, né, a qual estendo os demais, né, as demais saudações aos demais presentes, seja prestadores, titulares de serviço, representantes de órgãos governamentais. E a ideia nossa é apresentar um pouco de algumas reflexões, né, esses desafios e as perspectivas para a universalização do setor de saneamento básico, né, e, obviamente, todo esse processo que foi construído, né, ao longo desses 2 anos, com a FESP, a própria SEDURB e a própria microrregião, foi um processo de conhecimento e de crescimento mútuo. Eu acho que determinadas questões que não estavam amadurecidas, né, até mesmo por nós, até porque nós estávamos lidando com algo novo, né, e o algo novo ele exige, né, um nível de maturidade, de complexidade, de discussões, de tal maneira que determinadas discussões a gente precisava ir e voltar várias vezes para que nós buscássemos alcançar um consenso e, claro, a melhor forma de que a microrregião se tornasse a mais efetiva possível, né, para o Estado do Espírito Santo. E, de fato, foi uma experiência muito enriquecedora, né, para a equipe da FESP, né, para o próprio Estado, todo esse debate, né, que nós tivemos, no Estado. A nossa ideia é basicamente trazer um panorama geral, né, desses desafios e dessa perspectiva que nós temos no tocante à universalização da prestação de serviço. Eu vou compartilhar a tela e só um minutinho. Peraí, só um minuto aqui. Apresentação slide. Pronto. Vocês estão vendo? Sim, é o seu. Bom, Está em tela. então, inicialmente, nós temos aqui esse conjunto de leis, né? Nós temos um histórico do setor, um histórico que avançou muito do ponto de vista da legislação. Mas, desde a época do final do Planasa, né, nós passamos, digamos, por um hiato, né, que perdurou até 2007, com a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, né? Nós tivemos algumas legislações municipais, mas o setor careceu muito,
né, de um marco regulatório que trouxesse direcionamentos, que trouxesse, né, diretrizes, né, nacionais para o setor. Veja que durante esse período, né, principalmente nos anos 90, nós tivemos os diversos marcos regulatórios, né? Tivemos o marco regulatório do setor elétrico, do setor de telefonia, do setor de gás. Veja que muitos desses marcos regulatórios eles foram facilitados por conta da titularidade que muitas desses setores da infraestrutura eram ligados, tinham titularidade da União. Já no saneamento básico, em função de toda essa, né, complexidade, todo o debate que havia durante os anos 90 e dos anos até metade dos anos 2000, né, tinha a questão da titularidade e aí nós tivemos a Lei de Diretrizes Nacionais. Foi uma lei muito boa, ela trouxe muitas novidades para o setor, trouxe o controle social, trouxe o planejamento, trouxe a regulação, né, endossou a figura dos contratos do programa, de tal maneira que nós, né, a partir de 2007, nós tivemos esse marco regulatório. E ao longo desse processo, vários estados buscaram se adequar às diretrizes nacionais, estabelecendo suas políticas estaduais de saneamento básico. E aí nós tivemos, no caso, o Espírito Santo, em 2008, com a Lei 9098, estabelecendo, né, a política estadual, né, para o setor. Claro que tivemos outros estados, Bahia, Maranhão, Santa Catarina, e em 2020, olhando para trás, de fato, nós não tivemos os avanços que o marco regulatório preconizava, de tal maneira que a Lei 14.026 ela revisou radicalmente a Lei 11.445, né, inclusive é intitulada do novo marco regulatório. E ela trouxe três questões muito postas, muito bem postas. A primeira foi a questão da prestação regionalizada. Apesar de não ser algo novo, veja que a prestação regionalizada ela já havia sido posta na versão original da Lei 11.445, mas ela trouxe novos elementos e trouxe um enforcement, de tal maneira que a prestação regionalizada ela praticamente tornou-se obrigatória em todo o país e a gente vai ver de que forma ela se colocou. Nós tivemos também outro aspecto muito relevante, foi a introdução da ANA, né, no setor de saneamento básico. A Agência Nacional de Águas passou a se chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e ela passou a emitir normas de referência, que não eram obrigatórias, porém, aqueles entes federados que não cumprissem as normas de referência não teriam acesso, né, acesso a recursos da União, sejam onerosos ou não. Então, a ANA ela vem num momento muito importante, no sentido de que, desde os anos 2010, você, de certa forma, em todo o país, você tinha um baixo nível de governança regulatória. Então, a ANA ela vem ser esse ponto de inflexão, né, por meio dessas normas de referência, trazendo incentivos para que nós tenhamos a melhoria da qualidade regulatória. Também o novo marco regulatório trouxe a competição. Então, com a eliminação dos contratos de programa, trazendo a competição no setor, né, de tal maneira que, e aí a gente vai ver daqui a pouco, né, o setor ele está mudando, né, de configuração. E, por fim, que eu considero o mais importante, apesar, né, de críticas à época, mas a lei, por intermédio do artigo 11b, ela trouxe metas de universalização. 90% para atendimento por esgotamento sanitário até 31 de dezembro de 2033 e 99% para atendimento por esgotamento sanitário. E aí nós estamos falando de atendimento. Então, o lema 90-99 virou o mantra do setor. Então, hoje, veja o quanto o setor mudou, né, em 4 anos, desde 2020, por conta do artigo 11b, se falando, né, alternativas, busca de soluções, melhoria no conjunto, no contexto institucional, né, no sentido de que nós possamos, em 2033, alcançar as metas de universalização. Claro que, obviamente, há dificuldades, né? Nem todo o país irá alcançar, mas o salto quantitativo e qualitativo que o setor terá até 2033, ele realmente ele vai ser muito grande e, obviamente, vai ter efeitos, né, na qualidade de vida da população, na melhoria dos recursos hídricos, na melhoria do meio ambiente, da saúde e tantos benefícios que o setor traz. Então, é nesse contexto que se trabalhou esse projeto, né, no sentido de estruturar o Estado do Espírito Santo a ter, né, a ter a sua microrregião de águas e esgoto, né, de tal maneira
que, obviamente, nesse projeto, junto com a FESP, foram estruturados os instrumentos necessários para que essa microrregião ela possa operar e, obviamente, ter efetividade no Estado. E aqui vem o nosso grande desafio, 90-99. Esse é um mantra que todo operador, né, de serviços, antes de dormir, ele vai ter que fazer essa reza aqui, né, como eu vou alcançar os 99% de água e como nós iremos alcançar os 90% de tratamentos de esgotos. Esse é um desafio que está posto para o setor, e veja que não é um desafio somente dos prestadores de serviço. Os usuários têm suas responsabilidades, até porque a obrigação do usuário é a conexão às redes de água e às redes de esgoto. Os titulares do serviço têm suas responsabilidades, até porque são eles que delegam a prestação de serviço, são eles que contratualizam essa prestação de serviço. E, claro, os prestadores de serviço também têm suas obrigações contratuais, obrigações estabelecidas nos planos de saneamento básico. E é importante ressaltar que os planos, eles agora, né, diante daqueles vários atrasos ou retardos por conta da condição de acesso a recursos da União, os planos voltaram com toda força agora por conta das normas de referência da ANA, de tal maneira que esses planos vão trazer as metas progressivas de universalização e as metas progressivas operacionais, né, de eficiência e eficácia dos serviços. E nesse contexto, esse é o retrato do país. Nós temos aí atendimento com rede de água da população total, 83,1% dos habitantes, sendo 93% na urbana e 24% na rural. Esses dados são do Cinisa, ano base 2033, mas é importante deixar claro que esses indicadores não representam os 99% que o artigo 11b. São indicadores diferentes, e aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de tal maneira que, ao ler esses indicadores, nós temos que entender o seguinte: ele representa o esforço que nós temos para alcançar a universalização. Então, olhando os 93%, provavelmente a gente consegue enxergar que o esforço ele vai ser menor, né, na área urbana do que na área rural para que nós possamos alcançar os 99%. Porém, se nós formos calcular esses indicadores conforme a norma de referência número 8, que traz a fórmula, né, traz a equação, provavelmente esses valores, esses percentuais, eles serão menores durante o cálculo. Isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente. Também temos um desafio muito grande em relação às perdas de água, que é um problema crônico, né, em termos nacionais. Inclusive, veio agora o Ministério das Cidades com a nova portaria, trazendo metas, né, metas agressivas, né, para que os prestadores do serviço eles possam ter mais eficiência. E aqui também temos aqui um volume de água consumido, né, em torno de 175, e é um ponto de atenção no sentido de que cada vez mais nós teremos problemas, né, com disponibilidade hídrica, seja em função de cheias, seja em função de secas. Então, as mudanças climáticas também estão afetando, né, o dia a dia dos prestadores. Já o esgotamento, o desafio é muito maior. E aí o índice de atendimento com rede coletora, quer dizer, nem todo o esgoto que é coletado é tratado, mas ele está em torno de 60%, e olhando aqui para o rural, em torno de 5,6%. Então, vejam que o desafio do esgoto ele é muito maior, e aí, se nós observarmos uma curva, algo que nós não fizemos, o país não fez a tarefa nos últimos 20 anos, ou no pós-Planasa, ou nos últimos 40 anos, nós temos apenas 8 anos para que nós possamos alcançar a universalização. Então, o desafio ele é imenso e que vai envolver capacidade de gestão, vai envolver prestadores de serviço eficiente, vai envolver, inclusive, empresas, né, construtoras, né, técnicos capacitados, ou seja, nós temos todo um desafio que não é somente o desafio financeiro. O nosso problema não é somente dinheiro, né? Nós temos a necessidade de ter medidas estruturantes que tragam, né, solidez e consistência ao setor de saneamento básico. E aqui um dos remédios, né, podemos dizer, que foi trazido pela Lei 14.026 foi a regionalização. E aí vejam que quase todos os estados, né, com exceção de 3 estados aqui, o Amapá, que fez uma concessão, o Rio de Janeiro também,
que fez outro arranjo. Porém, Minas ainda não definiu o seu formato de regionalização, mas a grande maioria do país ela foi regionalizada em termos de micro-regiões. Ela tem uma característica que se trata pela compulsoriedade, há uma obrigação, os entes federados eles são obrigados a se compor no caso a aprovação se dê por micro-região. E aqui nós temos aqui o Estado, vários estados, né, o Estado do Espírito Santo, né, designou uma micro-região, assim como outros estados também da federação, né, e obviamente cada arranjo estadual dependeu das próprias condições objetivas, né, em termos de prestação de serviço, em termos de disponibilidade hídrica, tudo isso foi observado para que cada estado definisse o seu arranjo em termos de prestação regionalizada. Ainda outro grande desafio que nós colocamos são as normas de referência da ANA. E aqui nós temos um calendário para hoje. Nós temos um calendário, ou seja, agora em maio vai ser cobrada, as agências elas terão que ter implementado, publicado a NR8, apesar de que a cobrança ela se dá, o mês de data base é agosto. Mas aqui nós já temos alguns artigos, alguns incisos, algumas normas de referência que já devem estar publicadas. E aí eu chamo muita atenção, justamente para a NR8, nós temos aqui também a NR3, nós temos alguns artigos da NR5, de tal maneira que o tempo urge, e o que nos preocupa é que, de maneira geral, foram poucas agências que já estabeleceram as suas regulamentações em relação às normas de referência. Então, é algo que está no radar, né, sob pena de que entes, né, prestadores de serviço ou entes federados, eles possam ter limitação ao acesso de recursos da União. E aqui eu queria destacar algumas normas de referência. A primeira é a norma de governança regulatória. É uma norma que traz claros incentivos, né, para que as entidades reguladoras infranacionais, né, melhorem sua governança, e aí em termos de transparência, em termos de controle social, em termos de governança da direção das próprias agências, e aí com destaque para, daqui a 2 anos, todas essas condições elas serem inquiridas pela ANA, né? A ANA vai verificar se isso aconteceu de fato ou não. E em janeiro de 2028, eu considero a principal determinação da ANA na NR4, que é a existência de quadros de pessoal, ou seja, tem que ter quadros técnicos, e aí quando a gente fala quadro técnico, tem que ter qualificação, né? Até porque a gente está diante de uma complexidade muito grande. As normas de referência são inúmeras, né? Nós já temos aí, salvo engano, são 12 normas, teve uma que foi revogada, de tal maneira que é uma discussão e que cabe, né, um corpo técnico bastante qualificado no setor. Nós temos aqui a norma de referência, a número 8, que trata dos indicadores para o atendimento de água e esgoto. Então, essa norma é muito importante e ela é muito complexa, porque ela vai envolver, por exemplo, soluções alternativas de abastecimento de água que terão que ser regulamentadas pelas entidades reguladoras infranacionais. A gente vai ter que calcular o saneamento rural, que é outra complexidade também. Isso aí realmente vai nos trazer um nível de dificuldade. E digo mais, nós não teremos um número, né, confiável, por exemplo, em 2026, teremos um número melhor em 27, um pouquinho melhor em 28, em 30 a gente vai ter um número provavelmente confiável diante da complexidade. E também nós temos a norma de referência número 9, que traz indicadores de eficiência e eficácia, inclusive trazendo padrões de excelência para que os nossos prestadores. Então, veja que a 9, ela vai subir o sarrafo, mostrando que, para determinados indicadores, os prestadores de serviço terão que atingir níveis de eficiência. Diante desse contexto também, é importante mostrar que o país está ficando privado. Há uma perspectiva agora, né, nós tivemos recentemente a concessão do Piauí, né, foi assinada, tivemos agora o leilão lá do estado do Pará, muito em breve nós teremos vários estados que estarão, no caso de Goiás, com PPPs, estado do Ceará com PPPs, Paraíba, Pernambuco, ou seja, há uma expectativa, inclusive também o próprio Espírito Santo, de que, a partir de 2026, né, nós teremos uma paridade entre setor público e setor privado. E isso traz um desafio muito grande, que é
fiscalizar, acompanhar, monitorar esses contratos de prestação de serviço, que são contratos complexos, ou seja, o setor público, por meio das suas entidades reguladoras infranacionais e também os titulares que assinaram os contratos, eles têm muitos deveres e obrigações em torno, né, dos contratos de prestação de serviço. Aqui, entrando e já indo perto da finalização, já está chegando aí nos meus 17 minutos. Nós temos o caso do Espírito Santo, né, com indicadores, né, de atendimento de água próximos ao que foi estabelecido para o país, né, um nível de perdas totais inferior ao nacional, e tudo isso, né, está posto no marco regulatório para que nós tenhamos menos perdas de água, um melhor atendimento à população, e tudo isso vai ser, né, mensurado e acompanhado, seja nos contratos, seja em termos da entidade reguladora infranacional. Também no caso de esgotamento sanitário, assim como no país, o desafio é idêntico, né? Ou seja, praticamente são os mesmos indicadores nacionais, né? E também para o Estado do Espírito Santo, né? E aí nós temos aquele grande desafio que é praticamente, né, acrescentar mais um terço, né, de atendimento até o final de 2033. Aqui nós tivemos esse estudo do Trata Brasil, é um estudo que ele traz alguns números interessantes, porque ele olha, foi desenvolvido uma metodologia, e isso foi feito estado para estado, de tal forma que por intermédio dessa metodologia, ele busca mensurar quais os efeitos em termos financeiros por conta das externalidades, ou seja, por conta da renda, do aumento de renda, por conta da valorização imobiliária, né, por conta do acesso ao emprego, com a redução dos custos à saúde, e aqui ele faz um balanço algo em torno de 10 bilhões de reais, o que seria, do ponto de vista do legado do saneamento, no caso da universalização do Estado do Espírito Santo. E, para finalizar, nós temos aqui alguns desafios que estão postos para o Brasil, para o Espírito Santo, e aí eu vou listar algum deles. Primeiro, focar no déficit. Onde é que está o déficit? É nos núcleos urbanos informais consolidados, nas periferias, e aí nós temos problemas de regularização fundiária, né, problemas nas áreas rurais, o próprio acesso que exige modelos adequados, né, às próprias áreas rurais. Um outro desafio grande é a implementação das normas de referência. São muitas normas de referência e são normas complexas que vão exigir das entidades reguladoras infranacionais uma expertise. E aí eu destaco a NR8, que mensura o nível de universalização, que também é complexa. E lembrando que essas normas, especificamente a norma número 8, ela pede a revisão dos planos para que nós possamos colocar as metas intermediárias e progressivas dos planos de saneamento básico. Outro grande desafio, e é muito vivido no Espírito Santo, né, a questão da redução da disponibilidade hídrica em função das crises climáticas, os próprios impactos ambientais das barragens, né, o acompanhamento dos contratos de concessão de parcerias público-privadas. É um novo ambiente para o setor público que vai também exigir quadros qualificados, preparados, né, para fazer o acompanhamento de todos esses contratos. Também temos um desafio da ociosidade das redes, e aí há muitos estados onde há redes coletoras implantadas e não há efetividade da conexão, é uma obrigatoriedade, né, do usuário se conectar. Para isso, há alguns remédios amargos, como a tarifa de disponibilidade. Também entra a discussão das soluções alternativas, onde há inviabilidade de rede. E, finalizando, né, o planejamento setorial, aquilo que nós colocamos, a gente vai ter que reativar, né, reviver, atualizar os planos agora em outra ótica, sob uma ótica micro-regional, de tal maneira que são planos que se sobrepõem aos planos municipais de saneamento básico, aí a gente consegue ver toda a lógica, né, da micro-região. Também há um desafio que se coloca, nós temos, por exemplo, no caso a CESAM, ou os prestadores privados, que têm seus serviços regidos por contratos, e claramente estão as metas postas nesses contratos. Porém, no caso dos serviços por prestação direta, que não tem contrato, e do presente momento, muitos dos quais não têm planos de saneamento sem metas adequadas, então é uma reflexão e é um ponto de atenção, né, o alcance dessas metas nos serviços operados por prestação direta. E aí, para finalizar, um ponto que é central.
que é a qualificação, a formação, a capacitação, né, de quadros técnicos, né, para os governos estaduais, municipais, instâncias das microrregiões e unidades regionais. E, nesse sentido, né, o Estado do Espírito Santo está de parabéns, né, porque refletiu isso nesse projeto, né, dando reforço à própria microrregião e trazendo novos quadros dentro de uma realidade financeira do Estado, no sentido de fortalecer essa capacidade de gestão. Então é isso, peço desculpas aí pelos 3 minutos que ultrapassei do tempo, mas são essas as reflexões. Então, muito obrigado. Alceu, nós que agradecemos, muito obrigado, uma excelente explanação, muito completa, né, abordando aí todos o histórico e os grandes desafios que a gente tem nessa construção do saneamento. Eu volto a falar aqui uma coisa que a gente comentava aqui um pouco antes, nós que trabalhamos nesse setor temos que estar preparados porque não é uma corrida pequena, é uma corrida, é uma maratona, né? E a cada desafio vencido, outros se colocam, né? Então, acho que isso fica muito claro aí na apresentação do Alceu, né? Então, os desafios, por exemplo, da regulação, de avançar na regulação, de avançar nas metas que não só a extensão de rede e tratamento, mas, por exemplo, de perdas e gestão, são questões que a cada dia mais vão ganhar destaque nesse processo. Assim como na questão da universalização, atendido todas as áreas urbanas, sobra também o desafio de também superar, né, os grandes problemas de urbanização que o Brasil tem, o grande problema de pobreza que o Brasil tem nas periferias das grandes cidades, assim como a necessidade de encarar o saneamento na área rural, né, que será um dos grandes desafios. Então, são desafios que se colocam na medida que a gente avança nessa caminhada. E depois dessa fala, então, como estava programado, nós agora ouviremos do Sérgio, né, exatamente os desafios e os próximos passos que o Espírito Santo aí terá que nessa continuidade dessa caminhada. Sérgio, boa tarde, te agradeço muito, te convido aqui a fazer a sua apresentação também. Sérgio, é, te recomendo 20 minutos para que a gente possa fazer um debate. Você viu, Sérgio, que a gente está aqui com um público muito especial, 84 pessoas, todas muito qualificadas, então uma grande representação. Isso é fruto desse trabalho de vocês aí, Sérgio, e é uma grande oportunidade para a gente te ouvir e conversar com esse pessoal. Então, eu te passo a palavra, Sérgio, e depois da sua fala a gente vai abrir aqui um rápido debate com todos esses participantes. Com você a palavra, Sérgio. Obrigado, Pimenta. Boa tarde a todos, né? Queria cumprimentar três prefeitos aqui presentes, né? A Ana de São Domingos, a Iraci de Montanha, o prefeito Eliezer de Vargem Alta. Cumprimentar o representante da Amunis também, o Bruno, né? Que está aqui presente. Os diretores da ARSP, os meus colegas da CESAM, né? Esse ano eu faço 40 anos de companhia de saneamento, estou cedido aqui para mim, para a região, mas é uma gratidão ver meus colegas aqui também, os companheiros do SAAI, né, que são também batalhadores, prestadores de serviços municipais, temos vereadores aqui presentes também, procuradores gerais, meus colegas do Comitê Técnico estão aqui também presentes e do Conselho Participativo. Nós temos entidades aqui da sociedade civil representada por instituições muito importantes no âmbito do saneamento, né? Temos a SEMAI, temos a ABS, né? Temos a CUT, a FAMOPS, a Federação dos Movimentos da Grande Vitória, os do ODS também, o Instituto Jacarenema, o Sindaema também, que é um sindicato dos trabalhadores em saneamento muito importante na luta e na causa pelo setor também. Cumprimentar a todos aí que nos assistem, né? Temos aí mais de 80 aqui no Zoom, mas tem também no YouTube, tá? Chegamos a quase uns 100 aí, se somarmos com o YouTube também. Então, agradecer a todos aí. E me deram a fala para a gente falar um pouquinho dos rumos da universalização na microrregião, né? O que é que nós estamos fazendo para a questão de cumprir as metas aí que o Alceu colocou, que não é fácil, né, Alceu? Temos aí metas ousadas, temos regulação forte da ANA, que a gente acredita que foi uma boa para o saneamento. Aquilo que Guimarães falou também, e nosso colega Bebeto sempre, os colegas aqui da SEDUR, o Bebeto sempre fala isso, que
essa oportunidade de criar a microrregião foi uma oportunidade de sentarmos os 78 prefeitos e o governador numa mesa e discutir saneamento, né? Nunca tivemos essa oportunidade. Eu tenho aí quase 40 anos, mais de 40 anos, né? Fazer 40 esse ano de saneamento, nunca vi uma situação dessa. Então, o marco trouxe isso também. Essa foi uma das vantagens do marco, né? Os atores sentarem numa mesa e discutir as causas. Na questão da universalização, assim, o desafio é muito grande. Primeiro que a gente não sabe qual é o número, né, qual é o montante de investimentos para a universalização do Estado. Nós temos um Plano SAB, que é o Plano Nacional que foi feito, né, que tem uma estimativa baseada em população, em déficit, que chega aqui entre 9 e 11 bilhões. Né? A KPMG veio depois com um outro estudo, pegando um pouquinho da renovação de ativos, então dá um pouquinho mais de que 11 bilhões. Esse é o tamanho da conta para a universalização. E tem a questão que o Alceu colocou, é na área urbana ou é na área urbana e rural, né? Esse número, assim, embora o Plan SAB pegue também a área rural, a gente sabe que o desafio na área rural é muito maior, muito mais espalhado e muito mais custoso a gente levar o saneamento também na área rural. Então, é um desafio muito grande. Na área da CESAM, a CESAM atende 53 municípios, 46 desses municípios renovaram os contratos de programa nos moldes da 11445, ou seja, são contratos regulares, passaram pelaquela avaliação de econômica financeira, a CESAM passou, comprovou a sua capacidade de execução, e esses municípios, então, estão com um planejamento já robusto, muito forte. A CESAM fez um investimento de quase 800 milhões no ano passado, né? Esse ano, 400 milhões de investimento, obras entregues aí em todos os lugares, e lançou, né? Teve consulta pública, teve audiência pública, já teve a fase que passou no Tribunal de Contas, e o leilão deve ser realizado, né, na Bolsa de Valores em junho agora. O edital já está aberto. Quem quiser, quem é dos municípios aí, quiser ter acesso ao seu município, está tudo publicado lá no site da CESAM. Então, a solução para esses 46 que já têm contrato, né? 3 já tinham a PPP, mais antigas, que é Serra, Vila Velha e Cariacica, e os outros 43, então, com esse leilão do esgotamento sanitário, para esses 43 municípios, vão alcançar a universalização, estima-se até em antes do marco, 2033, né? Mas essa é a meta, então, na área da CESAM. Na área daqueles que não são CESAM, né, que são administrados pelos SAAIs, e nós temos um caso aqui, Cachoeiro, que é privado, já está universalizado, né? A solução ali já alcançou a universalização no município de Cachoeiro. Nos SAAIs e nos 7 que não renovaram com a CESAM, que a gente chama de 7 precários, esses 7 a CESAM presta através de liminar, né, o serviço. E não pode fazer grandes investimentos porque a CESAM tem que ser indenizada desses ativos, né? Como ela não tem contrato, ela não pode fazer grandes investimentos. Então, há um acordo judicial para a operação, porque o município também não pode ficar desassistido, e nós já estamos preparando, né, uma reunião, os prefeitos já foram convidados para o dia 29, para a gente apresentar essa solução que vai ser integrada junto com o estudo, que foi aprovado também na microrregião, um estudo que vai fazer um diagnóstico dessa situação, olhar o que tem, qual é o tamanho dessa conta, que a gente estima entre 9 e 11, vamos checar se é esse valor, o que é que tem que ser feito, e apresentar para os prefeitos, né, quais são as alternativas que nós temos. Ou continuar a prestação do jeito que está, ou fazer uma PPP de esgoto, ou uma concessão plena. Então, esse estudo vai mostrar quais são esses cenários, quais os modelos que devem ser propostos, né, para que os prefeitos, então, escolham ou façam a adesão a esse modelo. Então, a microrregião já foi autorizada para isso, esses estudos já foram aprovados no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento aqui do nosso estado, que
onde os projetos de parceria, né, são aprovados, ele já foi encarteirado, que a gente chama assim, né? Teve já um encarteiramento desse projeto, ele já está na fase da gente modular a estruturadora, né? Escolher quem vai ser o estruturador para esse projeto. É um projeto de longo prazo, a gente sabe que não é um projeto de curto prazo. Você fazer um diagnóstico desse tamanho, eu, né, tive a experiência de passar por 3 projetos desse tamanho na CESAM, e são projetos de 3 anos, 2, 3 anos no mínimo, né, de estruturação, a gente apresentar modelagem, passar um tribunal de contas, né, tudo isso assim demora até você ter uma licitação na rua para essa solução. Então, esse é o prazo que a gente está estimando dentro da microrregião. Lembrando, mais uma vez, que toda a ação na microrregião é aprovada pelo colegiado regional e, nesse caso específico de unificação de sistemas, tem que ter a aquiescência de cada prefeito. Então, a autonomia do prefeito está garantida aqui nesse projeto. Se o prefeito, por acaso, não quiser essa modelagem que foi apresentada, ele pode ficar do jeito que está o sistema dele, mas ele tem que dar uma solução para a universalização, tá? Mas, assim, a gente não vai respeitar, lógico, isso está na lei, isso é um artigo 13, parágrafo 3º da lei que criou a microrregião, garante ao prefeito essa aquiescência para essa unificação. Quando a gente tiver com esse estudo pronto e ele tiver que lançar na rua, o prefeito, então, tem que dar essa aquiescência. Os recursos para essa modelagem, a gente sabe que essa modelagem não é uma coisa barata, né? A gente tem visto aí pelo Brasil, nós temos aí 8 estados que já estão na frente. Agora, em abril, né, acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, o leilão do Pará, né? 4 blocos, 3 foram exitosos, né? Um não teve, foi fracassado, vão ter que refazer o leilão, mas 3 atingiram. Teve o Rio de Janeiro, foi o primeiro, pioneiro, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Rondônia, Goiás, todos estão com modelagem já na rua, com prazo já para licitação muito próximo. Então, essa é uma tendência que está acontecendo no Brasil, e os recursos para esse estudo serão pagos pelo governo do estado. O município não vai pagar um centavo disso daí, e o governador está muito empenhado nisso. Nós temos uma novidade, né, nessa questão do saneamento, que é o recurso do desastre de Mariana, né? Nós temos 3,46 bilhões para saneamento no nosso estado, e ele é colocado em recursos para a estruturação de projetos de concessão e de PPP. Então, nós temos, assim, recursos para fazer estruturação e recursos também para aplicar. É lógico que esses recursos são na área dos municípios abrangidos pelo desastre, né? Mas, no caso dos estudos, eles podem ser feitos nos 78 do estado. Então, assim, os estudos podem ser feitos com esses recursos da Renova, então isso o governador está acertando direitinho, né, junto com o comitê gestor, né? Isso daí vai passar pela todas as instâncias de governança, mas a questão dos recursos para os estudos já estão garantidos, né? Nós temos essas 3 alternativas, como eu falei, a autarquia ou empresa pública municipal do jeito que está, o status quo, uma concessão plena dos serviços de água e esgoto, que é o caso principalmente do 7, onde a CESAM não renovou. A lei é muito clara, ela não permite mais contrato de programa, ou seja, por mais que a CESAM queira atuar, ela está impedida pela questão da lei, não pode mais fazer contrato de programa. Esses municípios teriam que indenizar a CESAM pelos ativos que estão na sua base de ativos regulatórios, né, que vale, a CESAM investiu um dinheiro que não foi amortizado pela tarifa. Esses ativos, né, teriam que ser indenizados e provavelmente o município não vai querer gastar esse dinheiro com isso, então a modelagem de uma concessão é o que é mais viável nesse momento. Nós vamos conversar com os prefeitos no dia 29 e vamos ter assim uma solução, apresentar para eles essa solução. E outra possibilidade também, que é o que a CESAM fez, é a parceria público-privada na área de esgotamento sanitário, né? Os SAAs poderiam continuar com a operação, distribuição de água, e na parte de coleta e tratamento de esgoto, né, que a gente sabe que muitos têm dificuldade, é um passivo muito grande na questão do esgoto,
poderia ser feito PPP. Então, as modelagens possíveis que podem ser feitas são essas, pode-se criar blocos, bloco do sul, bloco do norte, um bloco único. Isso quem vai dizer é o estudo, né? Nós não podemos, nós podemos só achar o que pode ser feito, mas o estudo, né, a tarifa, quanto vai custar, qual é o melhor modelo, é o estudo que vai dizer. Então, é isso que a gente espera. Como eu falei, é um estudo longo, né? E um outro desafio muito grande para a universalização é a questão do saneamento rural, né? O saneamento rural ele foi deixado de lado até na lei 11.445, ficou lá quase esquecido, na revisão pela 1426 também, e a ANA trouxe agora, na revisão, né, dos normativos, trouxe um pouquinho essa realidade de que a universalização também é na área rural, admitindo soluções individuais, a gente sabe disso, né? A CESAM tem um programa muito interessante, que é o saneamento rural, mas é na área de concessão só da CESAM. É um programa de autogestão, a CESAM constrói esses sistemas, entrega para uma associação comunitária operar, né? E dá assistência técnica junto com as prefeituras. É um modelo que, de uma certa forma, funciona no nosso estado, mas num nível muito pequeno. Temos um modelo lá do Ceará, onde o Alceu trabalha e mora, né? É um modelo interessante que a gente acredita que o Estado também deve adotar, que é o modelo do CISAR, né? É um modelo de tipo um cooperativismo, né? Com apoio da empresa lá de saneamento, com apoio do Estado e com apoio dos municípios, né? Então é interessante também esse sistema. E na nossa lei estadual que está sendo revisada, a Guimarães esqueceu de falar dela, que é um outro produto que a FESP também ajudou, entregou. Tivemos consulta pública, tivemos mais de 100 contribuições na consulta pública. Ele já está em fase final de ser encaminhado para a PGE, né? E para que a gente depois coloque esse projeto na Assembleia Legislativa. Lá também tem um capítulo específico sobre saneamento rural, e o Estado também já está definindo qual a secretaria que vai tocar esse programa. A gente acredita que ele tem que ser um programa realmente subsidiado pelo Estado, porque ele não é economicamente viável, né? Custosas. Então, é isso que a gente está programando no âmbito da microrregião. Passo, então, a palavra aí para o Pimenta. Sérgio, muitíssimo obrigado, bela explanação, deu um quadro muito geral e com grandes passos aí para acontecer no Espírito Santo, né? Uma continuidade dessa caminhada, quer dizer, a gente vê como a gente está avançando, né? Eu acho que é importante a gente ter esses momentos para entender como a gente avançou, inclusive nesses 2 anos, né? A gente tinha uma situação ainda muito há 2 anos atrás, muito de construção, e a gente já vê muito dessa governança construída e avançando para apresentar os resultados, já discutir nessas alternativas. Então, um quadro muito animador, né? Eu diria assim, o que a gente vê no Espírito Santo. Então, agora a gente abriria aí para a pergunta dos nossos participantes, né? Pode ser, a pergunta poderia vir pelo chat, ou se alguém quiser pessoalmente, poderia levantar a mão aqui, a gente vê também se a Eu pessoa. quero me inscrever para falar, doutor. Tudo bem, então só levantar a mão, a gente já vai passar a palavra. Eu tô É, achando aqui o negócio de levantar a mão. Lúcio. Me desculpa a minha ignorância aqui nesse negócio aqui, mas tá não bom. achei aqui. É que a gente precisa te localizar aqui. Quem está O falando? É o André André Toscano, diretor-geral da ARES, Agência Ah, Reguladora Intermunicipal. boa tarde, André. Então a gente começa por você, André. Eu só vou pedir, a gente queria ouvir várias pessoas para todo mundo ter uma certa objetividade aqui e a gente poder fazer o debate. Então passa a palavra. Muito obrigado pela sua participação, André. Muito importante ter a sua contribuição aqui nesse debate. Com você a palavra, André. Obrigado, doutor. Primeiro, parabenizar aí o professor Alceu, revê-lo, professor Alceu, que foi nosso professor na pós-graduação de Gestão e Regulação de Saneamento, uma especialização que eu tive o privilégio de fazer, e ter o professor Alceu, o professor Carlos, várias referências de regulação a nível nacional. Então, parabéns, o Demétrios, lá da GESAM, também foi professor, né, e tantos outros. Então, um prazer aí revê-lo e ver a sua explanação que sempre contribui para o avanço do saneamento no Brasil, né, professor Alceu, que é referência aí nacional. Então, um abraço, tá?
Ainda bem que eu tenho o seu telefone, hein, professor, que as dúvidas aí eu vou te perturbar. Olha só, eu queria. Puxa, eu acho que ele André, travou. Acho que travou. travou, né? André, Agora Alô, voltou. oi? você podia Oi? repetir porque travou aí. Então, por Então, eu favor, queria. Vocês estão me ouvindo? Estão me agora ouvindo? sim. Agora Eu sim. queria parabenizar a CEDURB na pessoa do Guimarães, né, que representa o secretário, o Marquinhos, né, o Marcos Aurélio Soares, né, e parabenizar também o Rabelo pela iniciativa, pela condução da microrregião. Travou novamente, né? É, ele deve estar com alguma instabilidade lá e tá travando, Pimenta. André, André, se você tentar fechar o vídeo, talvez ajude na estabilidade aí da internet. bom, se não voltar, já temos alguma uma pergunta aqui no chat também. Júlio, eu queria só o seu apoio aí para a gente ler as Pode, perguntas do chat. pode, Pode pode ser? deixar. O Wagner está direcionando ao Sérgio. Gostaria que falasse sobre a inclusão do município de Aracruz, até área atendida pelo SAI, nos estudos de Pessoal, voltei aqui, alternativas hein? para Quando puder. universalização, visto que André, já só um minutinho. alcançamos 90. Desculpa. André, só um minutinho, a gente já volta a palavra para você. Estamos já fazendo uma pergunta aqui, a gente vai somar com a sua e passar para a mesa. Então, Júlia, por Eu, favor. eu vou reler, tá bom? Direcionada ao Sérgio, gostaria que falasse sobre a inclusão do município de Aracruz, área atendida pelo SAI, nos estudos de alternativas para a universalização, visto que já alcançamos 93% da universalização, atendendo à meta do marco regulatório previamente ao prazo estabelecido pela lei. O Então, agora, Wagner que encaminhou. tá, obrigado. Vamos acabar de ouvir o André, parece que ele voltou aqui, e a gente conduz essas duas perguntas para a mesa também com comentários dos demais participantes. André, tinha travado, você voltou. Só para você concluir a tua pergunta aqui, só É, solicito a para minha a gente pergunta voltar vai para a justamente mesa. em cima do que o professor Alceu falou aí, né? A norma de referência da ANA, né, que a de governança principalmente, que diz respeito às agências infranacionais, né, que tem que cumprir em 2 anos, né, nós aqui, graças a Deus, na nossa agência, nós já temos grande parte dela já atendida como diretoria colegiada, ouvidoria com mandato, diretoria colegiada com mandato, o sistema de controle interno já está em fase de implantação, enfim. Mas a minha pergunta é a seguinte: nós, como atuamos em 19 municípios que tem SAAI, hoje nós lembrando que fomos criados em 2022, né? Então, em 2025, apenas 3 anos, nós já fizemos várias reajustes, revisões tarifárias e baseadas nas nossas fiscalizações, ou seja, nós temos uma equipe de fiscais que fazem o trabalho de fiscalizar todo o sistema, desde a captação até o tratamento, distribuição de água e esgoto. E em cima desse relatório, quem tiver curiosidade, está todos disponíveis no nosso site, conforme a orientação, inclusive, do próprio professor Alceu, né? A publicidade, a fiscalização periódica, né? E voltar para ver se o prestador fez ou não fez. A minha pergunta é a seguinte: a sustentabilidade do sistema, né? Hoje nós temos, por exemplo, o SAAI de Itapemirim, nós fizemos uma fiscalização que gerou uma revisão tarifária e hoje eles tiveram um reajuste lá que vai garantir nos próximos 2 anos 14,5 milhões de reais de recurso próprio para investimento do SAAI de Itapemirim. Sabe quando aconteceu isso, professor, lá? Nunca, nunca. Recurso próprio? Nunca. E aí a importância de que você falava na pós-graduação de ter uma agência atuante. Porque não é questão, é SAAI, então é bom, é ruim, é André, CESAM, é eu bom, é só ia ruim. te pedir, André, para objetivar um pouco, né, para a gente agilizar o debate. Então, a pergunta para o Alceu é sobre a sustentabilidade da regulação, é isto, né? Não, o que a regulação pode proporcionar para ajudar É. as autarquias municipais a alcançarem o marco regulatório? Essa é a pergunta. Muito obrigado pela Muito oportunidade. obrigado, André, muito obrigado.
Desculpe interromper, mas só para a gente dar agilidade aqui no debate. Então, agora eu volto para a mesa com essas duas perguntas, eu acho importantes, complexas. Eu passo primeiro a palavra, não sei, Sérgio, a primeira pergunta foi para você, e você pode responder essa e a segunda também, se você quiser tocar, e depois passamos para o André, para o Guimarães e ao seu aqui. Sérgio, você quer começar a responder? Respondo. Sobre a questão dos SAAs, de Aracruz, está já alcançando 93%. A gente sabe que o alcance, eu fui lá, visitei as obras, parabenizo aí o SAAI de Aracruz, realmente uma sustentabilidade muito grande das obras. Mas a gente quer colocar no estudo também, porque assim, vocês estão alcançando 93. E daqui a 30 anos, como é que vai ficar isso? O estudo pode também mostrar essa sustentabilidade para frente. E não significa, se o prefeito não quiser aderir ao que foi colocado, ao que foi proposto, ele não precisa aderir, mas você vai ter um estudo na mão, você vai ter um diagnóstico do seu município para frente. Tem a questão também do crescimento vegetativo, né? Você faz hoje, mas daqui a pouco um bairro novo aparece em outro lugar, estava fora do escopo, aparece, né? Então, tudo isso é um desafio também para os sistemas, é muito vivo isso. Então, você fazer um diagnóstico olhando um horizonte mais de 20, 30 anos para frente é muito interessante. Então, a gente é, vai colocar também, são todos, tá? Todos estarão incluídos, independente de você já estar alcançando a universalização ou não. Isso vai até somar, né? Por exemplo, no modelo, vai ajudar. Você vai ser um município que já vai estar universalizado, provavelmente o seu custo vai estar muito baixo de CAPEX, né? Mas tem essa questão da expansão, tem a questão da operação também. Então, tudo isso vai ser colocado, tá? Mas o município não paga nada por esse estudo, não. Pelo contrário, ele vai ganhar um diagnóstico, um prognóstico do seu município aí também. Tá bom? Obrigado, Sérgio. Agora, ao seu primeiro e depois Guimarães, pode ser assim, Guimarães, ou você quer responder antes? Ao seu? A pergunta do André foi qual o seu, não é isso? Isto. Depois eu abro para o seu comentário, se você quiser. Ao seu? Opa, obrigado, Pimenta. Oi, André, tudo bem? André, é o seguinte, veja, no tocante à regulação e sua relação com os prestadores autárquicos, né, a regulação ela pode trazer um conjunto de incentivos como ela vai trazer por intermédio da aplicação das normas de referência da ANA. Então, a gente vai ter instrumentos de eficiência, né, a gente já vê claramente na NR9, você tem um conjunto, né, de metas, de padrões de referência, você vê agora na NR11 de condições de prestação de serviço novamente um conjunto de regras que todos esses prestadores eles terão que se adaptar. E nós temos também as metas. A grande questão é que, e aí eu não estou reportando ao Espírito Santo, mas olhando de um contexto mais global, considerando o nível de esforço para alcançar a universalização, não é somente a regulação que vai trazer esses incentivos concretos. É preciso que os titulares definam, inclusive, eventualmente, por exemplo, para o esgotamento sanitário, possam buscar, inclusive, novas alternativas de financiamento ou novas alternativas de modelos de prestação de serviço. Até porque todos nós sabemos, e aí eu estou falando nacionalmente, né, o tamanho do déficit que é o esgotamento sanitário para esses prestadores autárquicos. Então, veja, que a regulação ela tem um limite. Ela vai exigir eficiência, ela vai melhorar a questão da tarifa, ela vai trazer, claro, os incentivos, porém, não são somente esses incentivos que são suficientes. Então, é preciso que o colegiado microrregional, juntamente com os municípios, eles tomem decisões, inicialmente, como o próprio Serginho já colocou, identificando nos estudos se há viabilidade ou não, se não houver viabilidade, quais seriam as alternativas e os caminhos que os prestadores autárquicos terão que conduzir. Mas, sem dúvida nenhuma, a regulação já traz uma mudança, né, no perfil, né, dos prestadores autárquicos. Obrigado ao seu. Guimarães, você quer fazer algum comentário sobre essas duas perguntas, ou seu comentário qualquer, sobre alguma questão colocada? Ambas foram bem respondidas, a questão de Aracruz aí pelo Sérgio, né? E a questão da regulação. A, que o Alceu respondeu, André. A gente, assim, a tarifa é importante, né? A tarifa é uma fonte de financiamento, mas é de conhecimento público que somente ancorado em tarifas nós não vamos conseguir universalizar. A conta é muito grande. E, por outro lado, também a legislação, ela exige, ela tem um item que é a modicidade tarifária.
Mas não podemos também colocar a faca no pescoço do usuário para ele pagar uma conta muito grande no momento. Então, eu acredito que uma das fontes de financiamento é a gente buscar, né, conforme esses estudos vão direcionar, e assim, eu particularmente não vejo como nós não visualizar no capital privado para ajudar nisso aí, porque nós não temos dinheiro público, né? O governo federal não tem, o governo estadual não tem capacidade para colocar, como o Sérgio falou, aí, 10 bilhões de reais para a gente universalizar saneamento no Estado. A gente tem como investir, mas em situações pontuais, e agora universalização, o capital público, o financiamento público é mais complicado a curto prazo. E as metas são de curto prazo, né? Nós estamos chegando em 2033, né? Daqui a pouco, o tempo passa muito rápido, a gente está lá. Então, nós precisamos buscar alternativas de financiamento para o setor, que, ao meu ver, não vai ser possível pelo caminho meramente de tarifas, certo? Obrigado, Guimarães, pelo comentário. Eu vejo aqui que está com a mão levantada o Paulo Henrique Traves. Eu passaria a palavra para ele fazer a pergunta, né? E depois voltamos para a mesa novamente. Paulo, boa tarde, Pimenta, obrigado pela sua só participação. Tinha alguém na frente do Paulo? Não, desculpe que eu não não, consegui. não. É só depois dele, alguém identificado como Vargem Alta levantou a mão lá pelo chat também. Tá bom, então passamos para os dois e depois voltamos novamente para a mesa. Paulo, muito obrigado pela participação. Com você a palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí, Pimenta, por disponibilizar a palavra. Ao seu, parabéns pela apresentação. Parabéns aí, Guimarães, também, pela iniciativa do evento. Não, você que manda um abraço para o secretário Marquinhos. E parabéns pela apresentação, Serginho, que você fez, explicou muito bem um pouco do nosso histórico aqui, explicando um pouco do Espírito Santo. Eu ia falar um pouco disso, mas você falou muito bem. Então, em resumo, Espírito Santo é dividido aí entre SAAI e CESAM, né, atendido pelo Estado, e SAAI nossas autarquias. Eu estou hoje representando aqui o SAAIs através do CISABS, que é um consórcio intermunicipal que foi criado em 2011, justamente para unir os municípios que são atendidos por SAAIs. E aí tudo foi falado aqui como que é a realidade, como o Guimarães falou, é público a nossa situação de saneamento do Estado do Espírito Santo. A gente vê a movimentação do Estado junto à CESAM, que está bem encaminhada, a gente entende, né, que foi feito várias ações para esses municípios aí, exceto os 7, né, que estão em situação precária, né, e aí também teve ações de criação da PPP, e a gente também observa que o Estado também faz alguns aportes em municípios que são atendidos pela CESAM. Eu entendo, né, essa realidade que o Estado tem apoiado, tem fomentado isso para a CESAM. E aí minha pergunta são em dois pontos. Talvez até voltado à secretaria, né, o Guimarães, em que ponto que o Estado vai começar a olhar para as autarquias municipais no intuito de direcionar, às vezes, apoio e até recursos financeiros, como a gente também observa que é feito em municípios atendidos pela CESAM. E esse estudo, que é muito importante, Serginho, a ser feito, o quanto que vai ter de participação dos municípios atendidos por autarquias, pelos SAAIs, porque eu acho que é importante ter o envolvimento dos municípios SAAIs, porque a partir desse estudo a gente sabe que, como o Serginho falou, é o ponto principal para a gente poder tomar a decisão correta. Nós temos municípios do SAIS que têm situação um pouco precária, mas também temos municípios muito avançados, como Aracruz, Jaguaré, Alfredo Chaves, alguns municípios conseguiram avançar. Então, em resumo, as duas perguntas são essas. Em que ponto, em que nível que os municípios com a autarquia municipal vão poder contribuir e participar do estudo, e também a questão do Estado fomentando, direcionando recursos para os municípios que possuem bons projetos, planos municipais de saneamento básico atualizados, que muitos municípios têm planos muito bons. Então, obrigado aí pela oportunidade da fala e fico à disposição. Obrigado, Paulo. Nós vamos ouvir mais uma pergunta aqui. Voltamos para a mesa. Parece que é o Adailson. Não. Antes dele tem a Alessandra de Vargem Alta que tinha se inscrito. Então vamos ouvir os dois. Primeiro a Alessandra, então, Adailson, depois já a sua vez. Boa Alessandra, nós não boa estamos te vendo, mas estamos te tarde, Sérgio. ouvindo. Pode falar. Eucides, boa tarde, Sérgio, Alceu, Guimarães, né, parabenizar pelo trabalho aí. Eu gostaria de solicitar, assim, eu fiz, né, no chat, essas informações, né, a apresentação, se é possível disponibilizar para a gente até, né, ter esses estudos aqui.
se é possível vocês encaminharem, né, isso por e-mail para a gente. Perfeito. Isso vai ser disponibilizado, sim, assim como também vai ficar gravado e vai ficar, se não me engano, disponibilizado todo esse debate que a gente fez aqui e a apresentação. Eu passo agora para Dailson, antes de voltar para a mesa. Dailson, boa tarde, obrigado pela sua participação. Abro a palavra para você fazer a sua pergunta. Está nos ouvindo, Dailson? Seu microfone está fechado. Microfone, Dailson. Teria que abrir o microfone, você consegue? Clicar em cima do microfone para abrir. Acho que a Dailson está com alguma dificuldade no microfone. Dailson, se você quiser, tem a possibilidade de encaminhar a pergunta pelo chat aqui também. Tá? Enquanto isso, eu posso dar um recado. Por favor, Júlia. O Bruno da Munis está comunicando lá pelo chat, para quem se interessar, que vai ter um evento no dia 15 agora de maio, na Assembleia, e terá um grupo de trabalho sobre saneamento. Ele encaminhou o convite por lá, quem tiver interesse é só dar uma olhada. Perfeito. Acho que a Dailson, não estou vendo ele aqui, acho que ele caiu. Então eu vou. Tem a questão que o Paulo colocou, não sei se quem gostaria de comentar da mesa. Sérgio, ou o seu? Vamos falar sobre a participação dos municípios no estudo, né? Nós temos a representação dos municípios em duas instâncias de governança da microrregião. É óbvio que no colegiado todos estão lá, os 78 fazem parte. Mas no comitê técnico, nós temos dos municípios, né? E todas as decisões, todas as etapas desses estudos vão passar também por esses comitês. E o conselho participativo, como eu falei, que são entidades da sociedade civil que também foram eleitos pelo colegiado. Mas é lógico e é óbvio que toda a participação, né, principalmente na questão da gestão de informações, nós vamos ter que buscar com os municípios, com os SAAs, com os prefeitos, com as secretarias. Então, assim, nós vamos estar interagindo diretamente. Não tem como fazer um diagnóstico desse tamanho se a gente não ouvir vocês. Então, assim, com certeza, a participação vai estar assim, muito relacionada com a participação dos municípios, dos SAAs, mas também nas instâncias de governança da microrregião. Nas três instâncias de governança, em todas as etapas que os processos forem ter que ser aprovados, vai ter essa discussão tanto no comitê técnico, conselho participativo, até chegar no colegiado regional. Eu acho que é isso daí que responde, né, Paulo, um pouquinho da sua pergunta. Guimarães, gostaria de fazer algum comentário sobre a pergunta e comentário do Paulo? A respeito da pergunta do Paulo, sobre a questão da aplicação de recursos estaduais nos municípios, né, das autarquias municipais, enfim, nós podemos atender sim a pedidos, como temos atendido, né? Nós temos algumas obras em alguns municípios, né, que a gente fez convênio. Vou dar o exemplo de um que me vem aqui, o município de Jaguaré está construindo lá uma grande estação de tratamento, que praticamente vai, de esgoto, que praticamente vai universalizar o esgotamento sanitário lá. Foi uma gestão do prefeito junto ao governador do estado e essa obra já é uma realidade. Nós temos outros pedidos aqui também que estamos atendendo. É bom deixar claro o seguinte, universalizar o saneamento, nós não temos 10 bilhões de reais para atender a todo mundo, né? A gente tem trabalhado nas situações mais emergentes, né? Situações pontuais, e agora o Sérgio citou anteriormente, vou repetir aqui, a gente tem um dado novo, nós fechamos o acordo, né, com a Vale, BHP, Billiton e Samarco, onde o Estado vai receber em 20 anos, não é à vista, 3,4 bilhões de reais para investir em 33 municípios que são eleitos neste acordo para receber recursos. Dos 25 SAIs, 14 desses 25 SAIs fazem parte desse rol. Então, nós podemos também utilizar esses recursos para obras de saneamento nesses 14 municípios que fazem parte. É a bacia do Rio Doce, mais o litoral norte, que foi atingido pelos rejeitos, né? E o o município da sede da Samarco, aqui no sul do estado. Então, temos também essa fonte de recursos, isso é uma questão só de trazer os projetos, os pedidos aqui, que a gente tem atendido
à medida do possível, de acordo com a capacidade orçamentária do Estado. Ótimo. Se tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu gostaria de passar aqui para a mesa, para os comentários finais e depois para o Guimarães fazer o encerramento aqui, a sua fala de encerramento. Acho que não temos nenhuma pergunta, né, Sim, Júlia? sem mais perguntas por enquanto. Então eu Eu passaria aqui. gostaria, perdão, eu gostaria de fazer uma manifestação aqui. Quem está falando? Mamoru Komatsu aqui da ASP. Eu estou até procurando Não, tudo bem. no Você pode reagir. abrir a câmera. Tudo bem, Mamoro. Por favor, a Posso? última pergunta, então. Não, não, na verdade não é. Perdão, desculpa interromper, Osiris. Pois não. É mais uma fala que no nosso diretor-geral teve que se ausentar aqui, mas é uma fala de agradecimento, né, e de parabenização pelo evento, né, para todos aqui, citando, né, do Poder Concedente, o nome do Carlos Guimarães, né, mas no ambiente regulatório, ao seu, né, do qual, assim, a ASP já muito buscou, né, do conhecimento por meio de diversas ações diretas, mas principalmente no âmbito da ABAR, né, do qual fazemos parte, né, e dizer que realmente é um desafio ao qual, né, estamos todos, né, unidos e a ASP, né, mediante a esse processo regulatório, né, que a gente tem, que atualmente a gente, né, faz o processo de regulação e fiscalização sobre todos os municípios da CESAM, né, e sobre 4 municípios de sais, é, ela, né, busca realmente dar esse apoio e esse suporte, né, para a sustentabilidade das atividades dos municípios, né? Então, estamos nessa toada também, nessa caminhada junto com todos os demais agências reguladoras em busca, né, de adequação às normas, de referência da ANA, né? E nesse sentido também, assim, solidarizando com todos essa dificuldade e esse desafio com todos os municípios, né? Mas, como disse, assim, dentro do aspecto de governança, a gente tem assim, um ótimo, né, dizer um ótimo estoque regulatório também, né? Estamos em vias de fazer um novo processo de revisão tarifária junto com a CESAM, onde vamos possibilitar, né, esse aporte, né, dos investimentos de certa forma, contemplar, né, todos os municípios ao qual a CESAM é responsável, né, opera o serviço de saneamento, né? E também, assim, ficamos à disposição, né, para, enfim, como que é um desafio comum, né, a gente disponibilizar todo esse conhecimento, todo esse estoque regulatório e todas as boas práticas, né, que a gente, não só por nós da ASF, mas também pela essa difusão de conhecimento, né, que todas as agências reguladoras, principalmente no âmbito da ABAR, têm se comunicado, né, coloco aqui Serginho Guimarães, né, novamente, né, fazendo reverência ao nosso diretor-geral, colocamos a ASP à disposição para vocês, né, o serviço, e como para todos os demais munícipes, né, os gestores municipais, prestadores de serviços, né, o que for necessário, a ASP está aqui à disposição para vocês. Muito obrigado, Mamoro, pela sua participação, muito importante. Então, eu passo aqui para a gente fazer uma rodada de consideração final ao seu Sérgio, depois faço uma rápida fala e passo para o nosso querido Carlos Guimarães fazer o encerramento aqui. Então, ao seu. Ô, Pimenta, obrigado. Primeiro, agradecer, né, a todo o público. Esse é um tema que a gente vai estar discutindo, né, cada dia, todo ano, 24 horas, né? Eu acho que é o nosso mantra. Todo dia a gente tem que falar universalização e como é que a gente vai alcançar esse desafio. A questão é que nós temos várias frentes e o exército é pequeno. Nós temos a frente do investimento, nós temos a frente da regulação, nós temos a frente do planejamento. Só que agora, o que nós temos de diferente, né, nesse processo é que nós temos um prazo que é muito curto, mas nós temos agora uma organização, né, que se chama Prestação Regionalizada aqui no Espírito Santo. É uma microrregião que fará o exercício da titularidade de mãos dadas, Estado e municípios, buscando alcançar, né, justamente essas metas de universalização. É um desafio que está posto, que vai exigir ação coordenada, que vai exigir planejamento, que vai exigir regulação
forte aderência às normas de referência da ANA, e aí o desafio está jogado quer dizer, mãos à obra, obviamente esse evento, assim como outros que irão suceder, cada vez mais vão mostrando esses desafios, né? Claro que, por exemplo, a gente vai ter processos de PPP, na hora que as PPPs estiverem rodando com obras, trazendo, aí a gente já vem novas complexidades, que é o acompanhamento dos contratos, né? Vão pedir reequilíbrio contratual, né? E aí vem a CESAM, tarifas, quer dizer, ou seja, a gente tem um desafio, né, tremendo pela frente obviamente, eu acho que esse processo e esse projeto que se encerra aqui nesse momento, ele trouxe uma gotinha, né, de contribuição para que a gente possa alcançar essas metas no Estado do Espírito Santo. E muito obrigado. Obrigado você, ao seu. Muito obrigado pela participação, por toda a participação no projeto. Acho que quem conhece o Alceu sabe da competência e da dedicação, um dos maiores, um dos grandes profissionais, que felizmente o Exército é pequeno, mas nosso Exército é bom. Então, olhando aqui para a equipe do Espírito Santo, nós temos um Exército muito que está se preparando, né, Sérgio? E com certeza nós vamos ter vitória. Sérgio, faço para você as considerações finais. Aí um outro grande soldado aí, muito preparado, o Sérgio, com essa experiência toda no saneamento, um cara conhecido nacionalmente. Eu acho que deve ser um orgulho para o saneamento ter profissionais no nível do Sérgio, com toda essa dedicação ao saneamento. Sérgio, eu passo para você a palavra, fazer as suas considerações Obrigado, finais. Alfredo. Obrigado pelas palavras. Eu só queria comentar que o prefeito Mihold Alegre também estava aí presente, apareceu no finalzinho. Um abraço para ele também. Agradecer a todos que participaram, né? Assim, foi um momento rico de debate, especialmente agradecer a FESP, né? Acho que esse aqui é um webinar de despedida, de entrega dos produtos que foram assim muito bem feitos. Eles criaram o filhote nasceu e agora pode andar com as próprias pernas. É mais ou menos assim, né, eu sei. A gente queria agradecer assim, o apoio de vocês. A gente teve bem ao lado aí do Alceu, do Euclides, da Júlia, de toda a equipe, né, que trabalhou. Assim, os produtos foram maravilhosos, estão disponíveis no site da Mihai, tá? Quem não tiver, quem não conhecer, por favor, entre aí, mihai.es.gov.br, estão lá disponíveis todos os documentos, tudo aquilo que a FESP fez no site também da Sedurb, né? Toda a transparência. E, assim, agradecer a todos pelo debate, pelo rico debate. E como o Alceu falou, é um desafio muito grande, mas soldado cansado é aquele que ganha a guerra, né? Então, estamos aí, vamos vencer essa etapa. O Estado é pequeno, a gente tem chance de conseguir alcançar a universalização em 2033, sim. Então, bola para frente. Um abraço a todos. Pimenta, Obrigado, Pimenta, Sérgio. só Pois uma não. palavrinha que eu esqueci, aí eu peço um minutinho aqui. Eu também eu queria aproveitar, né? A gente sabe que quem teve à frente aí o Guimarães, o Sérgio, mas a toda a equipe aí da Sedurb. Nós tivemos aí o Bebeto, né? Tivemos a Lígia, tivemos o Nilo, tivemos a Marcela e todos os demais membros da equipe que tiveram ali na linha de frente, né, em todas essas discussões, participando, colaborando, contribuindo. Então, também agradecer toda essa equipe aí a equipe brilhosa aí da Sedup, né? Comandado Perfeito. pelo Guimarães aí. Obrigado, pessoal. Perfeito. Antes de passar para o comandante Guimarães aqui, nós estamos falando de soldado, aqui tem um comandante. Todo esse trabalho foi feito sob o comando muito, muito, muito bom do Guimarães, com uma pessoa que eu tive a honra de conviver esse período todo, uma pessoa muito transparente, muito objetiva, Guimarães. Muito obrigado. Acho que esse comando nós não teríamos tido esse êxito e ter colaborado com o Espírito Santo. E eu queria, antes de passar a palavra para você, Guimarães, prestar um testemunho aqui. A gente tem trabalhado em vários estados, mas o Espírito Santo foi uma surpresa muito boa para a gente, pela transparência com que vocês trabalham, pela seriedade com que o Estado tem tratado essa questão do saneamento, especificamente, eu sei que outras questões também, e pela competência dos técnicos aí do Estado do Espírito Santo, da sua equipe, de toda a equipe que a gente conhece. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar com a CESAM, e quanto mais eu conheço a CESAM, mais eu fico orgulhoso de que a gente tenha companhias com esse grau de organização, com essa competência, com essa dedicação, e tenho certeza que é isso que vai permitir que a gente no Brasil, e especialmente no Espírito Santo, logo, logo cumpra essas metas e possa ser um orgulho. E para nós, em nome da FESP, grande agradecimento de poder ter colaborado aí
essa pequena colaboração nesse processo que é longo, né? E agradecendo a toda a equipe. Eu ia citar aqui os nomes, mas ao seu citou, Bebeto foi uma pessoa extremamente importante, um grande técnico, o Nilo esteve com a gente, a Lígia e toda a sua equipe, Guimarães, mas principalmente sobre a sua batuta, que foi um prazer trabalhar aí, de uma pessoa que tem uma objetividade, uma clareza e uma seriedade. Raramente a gente vê isso, às vezes, infelizmente, no Brasil, mas aqui eu tive a felicidade de encontrar. Muito obrigado. E eu passo a palavra para suas considerações finais. E te agradeço, Guimarães e equipe aí da Sedurb Espírito Santo, em nome de toda a nossa equipe, né? Tenho certeza que essa é a opinião de toda a equipe e transmito aqui o agradecimento de toda a equipe. Guimarães, com você a palavra, então, para você fazer o fecho dessa nossa webinar. Isso aí, Alcides, muito obrigado aí, né, pelos agradecimentos. Eu finalizo essa webinar, né? Teremos outras, se Deus quiser. Precisamos ter, nós precisamos discutir muito, né? O futuro do saneamento, precisamos nos entender, né, nesse processo, né? É, pessoalmente, eu penso que cada um está nesse mundo com um propósito, com uma responsabilidade, né? A vida tem que ser utilizada para o bem, de toda a população. E hoje aqui nós temos representantes importantes da área de saneamento no Estado do Espírito Santo participando aqui. Eu agradeço já a participação de todos vocês neste evento. E então cabe a nós darmos o máximo de nós para que nós possamos deixar para gerações futuras um legado de vida melhor, quem sabe, do que nós tivemos no passado e que nós estamos tendo hoje, né? O entendimento para que nós possamos chegar à universalização do saneamento no Estado do Espírito Santo é um fator crítico, na minha opinião, para que a gente chegue lá. Então, todos os municípios atendidos pela CESAM, municípios atendidos pelas autarquias municipais, os SAAIs, município de Cachoeiro, município que é atendido por uma entidade privada já há muitos anos, na primeira privatização do Brasil, enfim. Então, nós temos essa responsabilidade que no nosso tempo, né, e não por acaso, está sobre nós. Então, nós temos que trabalhar, né, o governo do Estado, através da SEDURB, secretário Marcos Vicente, nossa equipe aqui do saneamento da SEDURB, está à disposição de todos, né? Nós não achamos nada a respeito de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estudos técnicos vão nos trazer as situações necessárias e as ações necessárias que nós vamos precisar adotar. Não existe achômetro e tal. Então, a gente quer caminhar em conjunto com todos os prestadores do Estado, todos os municípios e tal. O Estado tem responsabilidade sobre o saneamento. Na Constituição tem muitas coisas que dividem a responsabilidade entre os três entes, as três esferas de poder. Saneamento é uma delas: Estado, município e União. Então, nós temos que estar juntos para a gente conseguir. Se nós nos dividirmos, eu acredito que o caminho será mais longo e talvez a gente não consiga chegar em alguns lugares. Nós precisamos chegar em todos os lugares, né? Não só em uma. Vamos universalizar uma parte, não resolve. Nós temos que universalizar tudo. Estamos aqui à disposição, somos democráticos, o governo do Estado de Espírito Santo, na pessoa do governador, um homem extremamente democrático, aberto ao diálogo, aberto à discussão, não foge aos debates e sempre procurando ajudar os municípios. Nós temos essa característica no governo do Estado. O governador é um governador municipalista, adora estar no município, adora participar dos problemas dos municípios para encaminhar todas as soluções, e no saneamento não é diferente, é da mesma forma, né? Então, assim, gostaria de deixar essa mensagem a todos que estão aqui, atores que agora, como eu disse, somos os responsáveis neste momento por conduzir as coisas para que elas sejam melhores no futuro. Eu gostaria de agradecer à FESP, agora abrir um parênteses aí, por esses 2 anos e pouco que estivemos juntos. Foi uma satisfação muito grande para mim, né, e para a nossa equipe aqui da SEDURB, vocês nos auxiliando. O dia que o saneamento estiver universalizado no Espírito Santo, com certeza o dedo da FESP que vai estar aqui junto, plantado aqui no nosso estado. É com muito orgulho que a gente agradece a vocês. O Alceu do Ceará, o Alcides de São Paulo, o pessoal da FESP é espalhado pelo Brasil todo, mas estiveram aqui no nosso estado, plantando uma semente que certamente vai dar um bom fruto, um fruto de qualidade, eu não tenho dúvida. Então, agradecer muito a vocês, né, pela amizade, a satisfação pessoal, o elevado nível dos nossos debates aqui. Nós aprendemos muito com vocês, né? Somos
entramos nesse processo, estamos saindo maiores do que entramos. Então, isso é motivo de agradecimento, motivo de satisfação. Nos encontraremos, se Deus quiser, em outros trabalhos aí pela frente, né? E estaremos aqui sempre à disposição de todos vocês da FESP. Um carinho especial como o seu, que era o coordenador do contrato, o Cícero, que é o coordenador geral da escola. E, assim, muito, muito obrigado mesmo por tudo isso. Por todos que participaram deste evento, o nosso agradecimento, em nome aqui do secretário, em nome do governador Renato Casagrande, o Estado está aqui, o governador, nosso representante, nós estamos representando ele aqui, mas um agradecimento especial e nos colocarmos à disposição. A CEDUR está de portas abertas para atendê-los a todas as suas demandas e nós não faremos corpo mole para aquilo que a gente puder resolver. Nos esforçaremos para que podemos levar o saneamento da melhor forma possível a todos os municípios do Estado do Espírito Santo. No rural, né, o rural é um grande desafio, precisamos começar e não, né, começar forte, também nesse segmento. Então, muito obrigado a todos, tá? Desejo uma ótima tarde para todos e até o próximo encontro, que certamente estaremos juntos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos. Encerramos aqui.